Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Vamos falar um pouquinho do Renato Augusto aí. O Corinthians aí tá sem jogo nesse fim de semana, né? Devido às decisões dos campeonatos estaduais pelo Brasil aí. O Corinthians, como vocês sabem, foi eliminado pelo Ituano, infelizmente, né? E aí, a partir da próxima quarta-feira, o Corinthians volta aí a ficar na sequência maluca, né? De quarto e domingo até o final do ano. Esperamos, né? Que o Corinthians fique vivo em tudo. Voltou aí na última quinta-feira, depois de um período sabático aí, e venceu o Liverpool, né? Mas teve a lesão do Renato Augusto, né? Saiu algumas informações prévias aí nessa manhã, né? Segundo o meu timão, o Globo Esporte também e outros lugares. Ele fez alguns exames, uma bateria de exames aí primários aí, e de tarde vai ter exames de, de imagem, né, para constatar certinho qual foi a lesão do Renato Augusto, né? A priori parece que foi no menisco, não sabe se vai precisar fazer cirurgia ou não, mas é basicamente aquela parte do joelho ali que tem tipo um amortecedor para os ossos ali, né? E essa parte aí, se lesionada, às vezes precisa ter remoção. E se tiver remoção, é muito prejudicial pro atleta, né? Se precisa de atletas de alto rendimento aí, o que deveria ser muito ruim pro Renato Augusto. Esperamos aí que não precise de cirurgia e que o Renato volte a tempo aí para os grandes jogos da temporada, né? Claro, não foi definido nada ainda, mas enfim, esses são os status, né? Mas o vídeo não é para falar sobre isso, só passando aí uma informação, né? O vídeo é para falar sobre a posição do Renato Augusto em campo, né? Para muitos aí, o Renato Augusto joga na posição errada, né? Desde que voltou ao Corinthians, né? E eu discordo veementemente, né? Para mim, quando ele joga muito à frente, aí sim ele tá na posição errada. O Renato Augusto é um cara que eu gosto de ver, né? E aonde ele mais rendeu é na faixa do gramado onde ele mais pega na bola, né? Na visão idealizada da galera, que ele é um dezão ali, né? Maestrão, enfim, centralizado atrás dos atacantes, essa posição dele nunca existiu, né? O Renato Augusto é um segundo ou terceiro homem de meio campo, mas ele não é o cara centralizado nos times. Se você for buscar de 2015, ele fazia um quarteto ali no meio campo com o Ralf, né, o Elias e o Jadson, né? Então ele tinha outros papéis ali em campo pra armar o time, né? E aí a galera fica xingando aí os técnicos do Corinthians aí que utilizam, né, e utilizaram o Renato de forma errada. Eu vi até a galera falando que o Renato Augusto se machucou por conta da formação tática do Lázaro, né? Que ele tava correndo atrás de lateral, né, mano? Cara, isso aí é inacreditável você ouvir um bagulho desse, né? Porque, mano, quem tá vendo aí o Campeonato Paulista, né, do Corinthians, esse ano, sabe que o Lázaro tá com uma postura mais ofensiva no time, mas o lado esquerdo do Corinthians é uma peneira, né, cara? Como o Guedes tá em boa fase, né? Qualquer coisa que o cara faz é, vira mérito, né? O Roger Guedes está voltando pra marcar. Ele até volta, isso é louvável, é legal, mas ele volta mal, tá ligado? O Fábio Santos não, sem proteção ali tava marcando mal, né? E o Renato Augusto que joga pela aquela faixa do campo, onde ele disse que gosta de jogar, que ele faz todo o corredor esquerdo, né? Que dá opção pra passe pros jogadores, consegue fazer tabelas com ponta, que é o Guedes, né? Enfim, tem uma visão panorâmica do campo, né? Por trás ali. É... Renato Augusto também não recompõe muito bem, né? Mas, pô, é um time de futebol ali que tem fases no jogo, né? Que tem ataque e defesa. E quando o Corinthians está sem a bola no campo defensivo, faz duas linhas de quatro. Foi o que a gente viu aí contra o Liverpool, né? Na essência, né? E aí eu achei legal que o Lázaro ele foi moldando esse time pro Renato encaixar, né? Jogou no 4-4-2, porque antes o VP tava no 4-3-3. E aí o Renato, nessa formação, né? Ele era o único cara criativo, porque jogava com dois volantes, um de saída, e só ele pra armar, né? Ficava bastante sobrecarregado ali. O VP chegou a usar ele pelo lado direito, tá ligado? Aí a posição tá errada. E nessa função centralizada que a galera pede, eu vi em duas situações, e elas foram muito atípicas, né? Foi contra o Flamengo na final da Copa do Brasil e contra o Fluminense também na semifinal lá no Rio de Janeiro, principalmente, né? O Corinthians tinha os outros sete jogadores defendendo, tinha Renato Augusto, Yuri Alberto e Roger Guedes no ataque. Foi basicamente a tônica do jogo. Mas por quê? Porque esses times, o Fluminense e Flamengo, são um dos poucos times do Brasil que tendem a ficar mais com a bola, né, em relação ao Corinthians. E aí o Corinthians precisava ter um plano de contra-ataque. Mas em geral, eu acho que o Corinthians vai enfrentar muito isso durante o ano. O Corinthians vai ficar muito mais com a posse de bola, tá ligado?
pelo escopo do time, como o Corinthians joga. Ainda mais com 4 meio-campistas. O setor do campo onde a bola fica por mais tempo, né? Se o Corinthians conseguir se manter um time propositivo, que tenta ter a bola o tempo todo, a tendência é essa contra os adversários ao longo do ano, né? Que tem visões um pouco mais defensivas e tudo mais, né? Enfim. E uma das minhas queixas era que o Corinthians, quando ele tava naquela parte do jogo que tinha que se defender mais, ou que o time adversário chegava pra passar do meio campo, né, e invadia o meio campo do Corinthians, pô, não tinha ninguém, você tinha ali o Rony correndo igual o condenado, né, porque o que o Lázaro tava fazendo? O Rony, tipo, volante sozinho, Renato, Juliano e Adson, todo mundo na frente, e mais o Guedes e o Yuri Alberto, né. O Juliano até roubou bastante bolas durante o Campeonato Paulista, mas você podia ver que era numa faixa ofensiva, né, onde tinha muita galera ali, né. Quando ele vinha pra fechar o bloco de trás, pô, era horrível, porque assim, não era nem que os times adversários conseguiam fazer grandes jogadas, e, enfim, achar um buraco na defesa do Corinthians. Não, o cara vinha correndo em linha reta e tava tudo aberto, tá ligado? De repente tava já nos zagueiros. Doideira, mano. E aí eu acho que a inserção do Fausto nesse meio campo faz com que o Corinthians fique mais protegido, tá ligado, mano? Tipo, pô, eu achei legal a forma ofensiva que o Corinthians tem jogado com o Juliano, com o Renato, com o Roger e com o Yuri Alberto. Só que você via que tava desequilibrada a defesa, né, pô? Era uma peneira, mano. Tava tudo arrombado ali, né? Então, nesse sistema onde ele coloca o Rony e o Fausto, né, que o Lázaro fez, é até mais pro Renato Augusto não ficar sobrecarregado. Você pode ver que contra o Liverpool, o Fausto tava de um lado, pra cobrir as subidas do Fagner, né? Do outro lado, como é muito defasado, ficou o Rony protegendo o lado esquerdo. E aí você tinha Renato, Fábio, né? O Fábio mais protegido joga muito bem ali. O Renato, ele sempre quer encostar no Roger Guedes ou ter um ângulo de visão para ultrapassagem do Fagner, né? Para conseguir uma tabela pro Yuri Alberto. Se um outro jogador ter a bola como o Roger, o próprio Fábio, o Renato faz a corrida ali. Então é uma posição estratégica. Eu não vejo isso de que o Renato tá voltando para marcar ou de que ele tá numa posição incorreta. Pô, o Renato na época do Silvinho ele fez gol pra cacete, mano. Ele tava jogando ali, tá ligado? Porque na época do Silvinho não tinha ninguém pra fazer a saída de bola qualificada, né? Naquela altura tinha quem pra fazer? O Duqueiroz e o Gabriel. E o Cantígio não vinha bem, né? Enfim. Tanto é que quando o Cantígio joga contra o Palmeiras, acho que o Renato também jogou. O Cantígio fez a saída de bola, surpreendeu o Palmeiras, né? E o Renato tava um pouco mais à frente porque não tinha essa obrigação. Mas ele não fica, tipo, centralizado. Ele faz ali uma meia esquerda, tá ligado, mano? Então acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as afirmações que a gente faz aí quanto ao Renato Augusto e aonde ele deveria jogar. No meu ponto de vista, o Lázaro ele fez o sistema do 4-4-2 para o Renato Augusto brilhar, tá ligado? Que é o nosso principal jogador. A gente até questionou aqui que talvez seja a hora do Lázaro preparar um estilo de jogo aonde o Renato Augusto entre, mas que não seja em volta dele, porque o Corinthians sente muito a falta do Renato Augusto, mas eu acho que é muito mais pelo sistema que tá em volta dele, tá ligado? Acho que dá pra criar outros sistemas com outros jogadores. Enfim, eu acredito que quando o Renato Augusto saiu no primeiro tempo, eu acho que não foi pela saída do Renato Augusto, mas sim pelo baque que foi a saída do Renato Augusto, tá ligado? A galera ficou chocada ali, sentiu um pouco psicológico pela forma como ele saiu, acho que é normal. Como eu disse, também fiquei chateado, né? Ainda mais os caras ali no campo, no dia a dia com o Renato. Eu acho que foi mais esse choque psicológico e não de que o time não foi bem treinado. Tanto é que no segundo tempo o Lázaro fez um bom trabalho. Tudo bem, que tava com o placar na frente, mas eu acho que o Lázaro vai encontrar soluções. Acredito que não seja o Maicon ali, acredito que não seja o Paulinho ali, esses meio-campistas. De repente tem que colocar um cara mais de velocidade, vai mudar um pouquinho o jeito de jogar, mas o Maicon e o Paulinho tem que ficar mais pelo meio, né? O Maicon ali não rende nada, né? O Maicon eu vejo ele jogando no lugar do Fausto, ou no lugar do Rony ali, né? Ou no lugar do Cantígio. Pra mim a posição dele é ali. Ele como um terceiro meio campista já não funciona, tá ligado? Ele tem que ser o segundo volante mesmo, mas com alguém criando na frente dele. Esse é meu ponto de vista, né? Enfim, o próprio Paulinho também que tá aí numa busca pra saber onde ele joga. Paulinho atualmente eu não sei a posição dele, tá ligado? Ele joga ali, joga no meio campo. Joga no meio campo ali e dá até pro ataque, tá ligado? Enfim, mas é mais isso, galera. Desabafa aí sobre o Renato Augusto e que o pessoal tá metendo pau no jeito que ele tem jogado, né? Na formação tática. Eu discordo. Se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês pensam diferente aí,
Se quiserem comentar sobre qualquer outra coisa que eu falei no vídeo, fiquem à vontade para comentar. A gente gosta de discutir aqui no Loucos do Bando sobre qualquer assunto relacionado ao Timão, firmeza? Dito isso, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e vai Corinthians!